Do preconceito à glória, a superação que emocionou a todos. Invisível. Até quando? Na correria do dia a dia, quantas vezes você já desviou o olhar? Quantas vezes fingiu não ver? Na calçada estreita, no semáforo fechado, no canto da praça, ele estava lá, sempre esteve, empurrando o carrinho de latinhas, arrastando não só o peso do alumínio, mas o fardo de uma existência ignorada. Ninguém sabia seu nome, ninguém parava para ouvir sua voz. Para a maioria, ele era parte da paisagem, como um poste, uma lixeira, uma sombra que se move em silêncio. Invisível, mesmo estando no centro da cena. Anônimo, mesmo cruzando o olhar de centenas todos os dias. É fácil ignorar o que nos incomoda. É cômodo passar reto quando aquilo que vemos nos confronta com a parte mais desconfortável da nossa humanidade. Talvez por isso seja tão comum fingir que não vimos. Um homem curvado, roupas gastas, mãos calejadas, empurrando uma vida dentro de sacos pretos. Há quem aperte o passo, há quem troque de calçada, há quem faça piada, mas poucos, bem poucos, enxergam de fato, porque enxergar exige mais do que visão, exige presença, exige empatia, e nem todo mundo está disposto a sentir. A cidade pulsa, barulhenta, impaciente, acelerada. Ninguém tem tempo, ninguém quer perder um segundo. Mas enquanto todos estão correndo em busca de algo, ele está ali, todos os dias, catando o que os outros jogaram fora, remontando o que foi descartado, dando valor ao que foi abandonado. E se isso não é uma metáfora perfeita para a vida de quem está à margem, então o que é? Ele não apenas recolhe latinhas, ele recolhe restos de um mundo que diz com arrogância o que vale e o que não vale. E nesse filtro cruel da sociedade, ele foi considerado descartável. Mas quem decidiu isso? Quem deu ao outro o direito de determinar que tipo de vida merece respeito e qual pode ser ignorada? Quando foi que começamos a medir a dignidade de alguém pela roupa, pela profissão, pelo cheiro? Porque é isso que acontece todos os dias. A invisibilidade não é apenas física, ela é emocional, social, moral. É quando a gente finge que o outro não sente, não sofre, não pensa, não sonha. Como se uma pessoa em situação de rua fosse uma página em branco, um vazio sem passado, um erro ambulante. E é aí que mora a maior das injustiças: roubar de alguém o direito de ser percebido como humano. O protagonista dessa história vive isso há anos. Acostumou-se ao silêncio das calçadas, ao frio da madrugada, ao barulho das garrafas batendo dentro dos sacos. Aprendeu a sobreviver na sombra dos prédios espelhados, onde ninguém vê o reflexo dele. Mas dentro dele há algo que não morreu: um senso de honra, um valor inquebrável, uma coragem que muitos jamais conhecerão. Ele não reclama, ele não grita, mas cada passo seu é um grito silencioso de resistência. Essa não é só a história de um catador de latinhas. É a história de alguém que, mesmo sendo ignorado, nunca deixou de ser digno. Mesmo sendo empurrado para fora do sistema, nunca deixou de seguir em frente. Mesmo sendo invisível para o mundo, teve uma atitude que fez o mundo inteiro parar para olhar. E não foi porque ele gritou, foi porque ele agiu, quando ninguém esperava, quando ninguém teria feito. Quando todos se calaram, ele se levantou. Você já parou para pensar em quantas pessoas você cruzou hoje e não viu de verdade? Já imaginou quantos heróis anônimos estão espalhados por aí, vivendo batalhas que ninguém conhece, praticando atos de coragem que ninguém valoriza? Porque o verdadeiro heroísmo não está nas capas, nas manchetes, nos holofotes. Está no cotidiano. Está na escolha silenciosa de fazer o certo quando ninguém está olhando. Está em quem carrega o mundo nas costas sem esperar aplauso. E essa pergunta precisa ecoar em você agora. Até quando vamos tratar como invisível quem carrega mais caráter do que muitos engravatados?
Até quando vamos ignorar que a linha que separa o desvalido do admirado pode ser cruzada num único ato de humanidade? O que define um herói? A roupa, o status ou a coragem de não virar o rosto quando todos viram? Essa história começa aqui, com alguém que ninguém via, mas que um dia fez o Brasil inteiro enxergar. Uma história que talvez te incomode, que talvez te confronte, mas que, acima de tudo, te convida a mudar a forma como você olha para o mundo. Porque depois de conhecê-la, será impossível passar por alguém na rua da mesma maneira. E é assim que a mudança começa. Não no sistema, mas no olhar. Um olhar de quem finalmente enxergou o silêncio do alumínio. Ele acorda antes do sol. O mundo ainda está em silêncio. As ruas vazias, a cidade bocejando lentamente entre os primeiros faróis acesos. Não há despertador, nem rotina com horário definido. O que o levanta é a necessidade. O que o move é a urgência de sobreviver. Ele se ergue do papelão, dobra o cobertor como se fosse uma armadura, calça os chinelos gastos, segura firme o cabo do carrinho e inicia mais um dia que para todos os outros será apenas mais um. Mas para ele, cada novo amanhecer é uma chance a mais de seguir vivo. Os passos dele têm som de lata batendo em lata, de garrafas se encontrando no fundo do saco, de rodas rangendo no asfalto irregular. Cada barulho, uma história. Cada material recolhido, um gesto de resistência. Enquanto a cidade começa a despertar, ele já está horas à frente, remexendo nas sobras, buscando no lixo dos outros o sustento do dia. Mas o mais ensurdecedor não são os ruídos do alumínio. É o silêncio. O silêncio dos olhares que atravessam como se ele fosse transparente. O silêncio dos carros que aceleram ao seu lado sem sequer notar sua presença. O silêncio cruel de um mundo que ensina que existe gente que não merece ser ouvida. O silêncio do alumínio não grita, mas fala. Fala sobre o sistema que empurra, que exclui, que julga sem conhecer. Fala sobre uma economia paralela que sustenta milhares e que mesmo assim é tratada com vergonha. Fala sobre dignidade vestida de simplicidade. Fala sobre o absurdo de trabalhar duro e ainda assim ser tratado como vagabundo. Porque é isso que muitos pensam quando o veem passando. Assumem que ele está ali por escolha, por preguiça, por desvio. Ninguém se pergunta o que ele teve que enfrentar para chegar até ali. Ninguém se interessa pelas batalhas invisíveis que o moldaram. É mais fácil rotular, mais confortável classificar. Mas ele segue, dia após dia. Sol, a pino ou chuva forte, não importa. Com os pés cansados, a coluna curvada, o rosto marcado por um sol que queima sem dó. Ele segue. E nesse seguir, ele constrói uma jornada silenciosa de honra. Uma rotina sem holofotes que exige força, coragem e uma paciência quase sobrenatural. Porque tudo que ele consegue vem do esforço direto das próprias mãos. Nada é fácil. Nada vem sem luta. E isso, por si só, já o transforma num exemplo que poucos conseguem reconhecer. O carrinho que ele empurra é mais que um instrumento de trabalho. É a extensão do próprio corpo. É o abrigo de esperanças, o depósito de cansaços, o único espaço onde ele é dono de alguma coisa. E mesmo assim, é perseguido, multado, ameaçado. Porque existe uma parte da sociedade que se incomoda com a presença dele. Uma parte que prefere fingir que a miséria não existe, que a desigualdade é uma escolha, que a pobreza é contagiosa. Por isso, ele é tratado como incômodo, como sujeira social. Como se recolher latas fosse um crime. Como se tentar sobreviver fosse um erro. Há uma poesia bruta nesse silêncio. Uma beleza dolorida na rotina repetida, nos gestos cuidadosos com que ele separa o que presta do que não presta. Ele não tem chefe, não tem salário fixo, não tem férias.
mas tem honra, e a honra, quando carregada com firmeza, pesa mais do que qualquer saco de latinhas, porque mesmo sem ser reconhecido, ele não desiste. Mesmo sem aplauso, ele levanta todos os dias. Mesmo sem ouvir um obrigado, ele devolve à sociedade o que ela mesma descartou. E talvez seja exatamente isso que mais incomoda: a nobreza escondida atrás da simplicidade. O valor de alguém que, mesmo ignorado, escolheu não se corromper. Porque é fácil ser íntegro quando se tem tudo. Difícil é manter a ética quando tudo te empurra para desistir dela. E ele, mesmo cercado pela dureza do concreto, pelo desdém do olhar alheio, continua catando, carregando, calado. E cada passo dele é uma declaração silenciosa de que ainda há esperança no ser humano. Esse é o som que ninguém quer ouvir. O som do alumínio, o som da sobrevivência, o som de quem nunca precisou dizer uma palavra para provar que tem valor. Porque às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer grito, e quem tem sensibilidade entende. Os olhos que nunca cruzavam os dele. Tem gente que atravessa a rua por medo. Outros aceleram o passo por desconforto. Alguns fingem estar no celular. Outros simplesmente olham para o nada, como se o vazio fosse menos perturbador do que encarar alguém que carrega nas costas a dureza de uma vida invisível. Os olhos fogem, desviam, evitam, como se um simples contato visual pudesse expor demais. Como se olhar de volta significasse assumir que ele existe, porque enquanto ninguém o encara, ele continua sendo apenas um vulto. E um vulto não exige responsabilidade, não gera culpa, não precisa ser acolhido. Naquela cidade de milhões, centenas passavam por ele todos os dias, a caminho do trabalho, da escola, da academia. Alguns com pressa, outros com tempo, mas todos com algo em comum. Evitavam os olhos dele. Evitavam porque ver de verdade exige coragem. Coragem para reconhecer a própria omissão, para se colocar no lugar do outro, para sentir aquilo que é mais fácil esconder. E é por isso que ele era ignorado. Não porque fosse invisível, mas porque ver sua existência doía. E ninguém quer lidar com uma dor que pode ser evitada com um simples virar de rosto. Ele percebia. Sempre percebeu. Não há como não perceber. Quando você é tratado como sombra, começa a entender os sinais. O recuo dos passos, a pressa forçada, o olhar que finge estar em outra coisa, mas que no fundo te percebe. E isso machuca mais do que a indiferença total, porque mostra que sim, você foi notado, mas deliberadamente apagado. Um não olhar cheio de julgamento, cheio de vergonha disfarçada, cheio de culpa mal resolvida. Ninguém quer olhar para alguém que representa tudo aquilo que a sociedade rejeita. A pobreza, a exclusão, o abandono. Porque olhar seria como olhar no espelho e ver o reflexo de um sistema que falhou. Seria admitir que o mundo não é justo, que o mérito não é sempre o bastante, que há dores que não escolhem cor nem endereço, que há vidas que se arrastam pela cidade como fantasmas, não porque querem, mas porque foram empurradas para esse lugar. Mas ele não parava, não pedia, não forçava a atenção de ninguém. Caminhava com a cabeça baixa, não por vergonha, mas por sobrevivência, porque aprendeu que quem caminha com os olhos no chão tropeça menos, porque quem vive no concreto aprende a respeitar os próprios passos. E mesmo sem encarar ninguém, ele via tudo, ele sentia, ele ouvia os cochichos, percebia os olhares cruzados à distância, notava as mães apertando a mão dos filhos ao vê-lo, como se ele fosse ameaça, como se a pobreza fosse contagiosa, como se a dignidade vestida em trapos fosse um risco a ser evitado. E nesse vazio de olhares, ele foi construindo uma casca, não de frieza, mas de proteção. Porque quando o mundo se recusa a te enxergar, você começa a proteger aquilo que ainda resta de si. A dignidade vira armadura, o silêncio, escudo,
O passo firme, declaração de autonomia. Ele não precisava ser visto para saber quem era. Ele já havia se perdido demais, tentando entender por que ninguém o acolhia. Agora, seguia com convicção, mesmo sem testemunhas, mesmo sem plateia. Até que um dia, um olhar cruzou o dele. Um só. Mas foi o suficiente, porque quando alguém te encara de verdade, sem julgamento, sem medo, sem pressa de desviar, tudo muda. Aquilo que parecia enterrado desperta. A humanidade esquecida ressurge. O brilho que o mundo tentou apagar reacende, e é aí que a narrativa começa a mudar. É aí que algo dentro dele se movimenta. Porque ninguém sobrevive tanto tempo sem esperança. E às vezes, tudo que a esperança precisa para renascer é ser vista. Essa é a realidade que poucos conhecem. A de quem vive cercado por pessoas, mas nunca é incluído. A de quem vê tudo, mas nunca é visto. A de quem grita em silêncio por um simples gesto de reconhecimento. E talvez por isso, quando a oportunidade de agir chegou, ele não hesitou. Porque mesmo sendo ignorado por todos, ele nunca deixou de enxergar os outros. Nunca deixou de reconhecer a dor alheia, nunca perdeu a capacidade de ver aquilo que a maioria aprendeu a esconder. Ele nunca precisou de um palco, só de um olhar. E quando finalmente foi olhado, a história mudou. Não só a dele, mas a de todos que a partir dali não conseguiram mais fingir que ele não existia. A cicatriz que não aparece na pele. Existem marcas que o tempo não apaga porque o tempo nunca teve acesso a elas. São cicatrizes invisíveis, cavadas por dentro, que não sangram, mas pesam. E o mais cruel é que ninguém vê, ninguém pergunta, ninguém quer saber. As pessoas veem um catador empurrando um carrinho e acham que aquilo é tudo o que ele é. Reduzem sua existência à função. E por trás daquele rosto cansado, daquela pele queimada pelo sol, daquela roupa suja de asfalto, existe uma história que ninguém conhece, uma trajetória que não começou na rua, que teve infância, sonho, família, planos e que foi se desfazendo aos poucos, como quem perde o chão 1 centímetro por vez. Ninguém nasce pronto para a miséria. Ela chega sorrateira, disfarçada de perda, de desilusão, de abandono. No caso dele, começou com um adeus que não foi escolhido. Uma tragédia doméstica, um acidente, um erro do sistema, talvez. O tipo de coisa que poderia acontecer com qualquer um. Mas quando acontece com os que estão por baixo, a queda é maior e a rede de proteção quase inexistente. Ele perdeu tudo. Primeiro o emprego, depois a casa, depois o respeito e por fim perdeu a escuta, porque ninguém quer ouvir um derrotado. As pessoas preferem histórias de sucesso, preferem a ascensão ao fracasso. Ignoram que o fracasso, às vezes, não é escolha, é consequência. Ele tentou voltar, procurou ajuda, dormiu em abrigo, pediu segunda chance, mas a cidade não perdoa quem cai. A engrenagem social gira rápido demais e quem não acompanha o ritmo é atropelado. As portas foram se fechando uma a uma e com o tempo ele aprendeu a viver do pouco, a confiar apenas nos próprios passos, a tirar da rua aquilo que ela podia oferecer e no meio do lixo encontrou dignidade, porque havia 2 opções, se perder ou se levantar, e ele escolheu a segunda. Escolheu continuar, mesmo sem rumo certo, mesmo com o mundo virando o rosto, mas nenhuma dessas dores aparecia. Não havia faixa, não havia atestado, não havia estatística estampada na testa. Era só mais um homem com um carrinho, andando devagar pela cidade. Só que por dentro havia um vulcão. Havia um passado engasgado que ninguém quis ouvir. Um passado que o moldou com dureza, mas também com resiliência, que o ensinou que, se ele não cuidasse de si, ninguém cuidaria, que o transformou em alguém que, apesar da queda, escolheu não cair no cinismo. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter se entregado, mas não. Ele seguiu.
Essa cicatriz invisível foi o que o fez reconhecer a dor nos olhos dos outros. Foi o que o tornou capaz de perceber quando algo estava errado, mesmo quando tudo parecia normal. Foi o que lhe deu a sensibilidade de quem já sofreu demais para ignorar o sofrimento alheio. Porque quem tem a alma marcada enxerga sinais que os outros não veem. E foi justamente essa marca, essa dor não dita, que o preparou para o que estava por vir. Um dia, um momento. Um instante em que ele teria que decidir entre seguir calado ou fazer o que era certo. E quando esse momento chegou, ele não titubeou, porque já conhecia o sabor da injustiça e já havia jurado para si mesmo que, se pudesse evitar que outro passasse pelo mesmo, ele agiria. E é assim que as cicatrizes moldam heróis. Não são troféus, não são diplomas, não são superpoderes. São memórias vivas de tudo o que foi suportado em silêncio. São lembretes de que a dor não é um fim, mas um caminho. E que alguns, mesmo feridos, escolhem continuar lutando. Você pode não ver, mas ela está lá. A cicatriz que não aparece na pele, mas que pulsa a cada passo, a cada escolha, a cada atitude que desafia o abandono. E quando a sociedade inteira se surpreendeu com o gesto dele, talvez o mais surpreendente seja perceber que aquele ato de coragem nasceu justamente do que ninguém quis ver. O dia em que o sol brilhou diferente. A rotina parecia ser a mesma de sempre. O mesmo trajeto, o mesmo peso nas mãos, o mesmo calor seco queimando o couro do carrinho e a pele dos braços. Mais um dia comum para quem acorda no escuro e caminha sob um sol que não traz luz, só cansaço. Mas naquele dia havia algo no ar que ele não sabia explicar. Um detalhe no vento, uma pausa no barulho da cidade, uma intuição que não vinha da mente, mas do peito. O tipo de sensação que você não argumenta, apenas sente, como se o tempo respirasse diferente, como se o mundo estivesse prestes a interromper seu ciclo automático. Ele seguia em seu caminho, atento às calçadas, aos restos de plástico e metal que pareciam brilhar aos seus olhos como pequenas pepitas de ouro. Mas naquele dia, os objetos pareciam menos importantes. Havia algo fora da curva. Um silêncio mais profundo do que o habitual. Os passos pareciam mais leves, mesmo que o corpo pesasse igual. A cidade, por algum motivo, parecia observá-lo em silêncio, como se estivesse prestes a revelá-lo a si mesma. Ele não sabia, mas estava a minutos de deixar de ser apenas mais um rosto esquecido no meio da multidão. À sua frente, uma esquina comum, um cruzamento como tantos outros. Mas ali, o destino decidiu quebrar o roteiro. De repente, um grito, um barulho seco, um movimento rápido. E então, tudo parou. As pessoas congelaram. O tempo pareceu perder seu compasso. Ele virou o rosto. A cena estava ali, acontecendo como se só ele a tivesse visto. Os carros seguiriam. Os rostos apressados não perceberiam. Mas ele viu. E mais do que isso, ele sentiu. Era uma criança, pequena, frágil, desprotegida. Havia escapado da mão da mãe e agora caminhava inocentemente para o meio da rua. A alguns metros, um carro dobrava a esquina em velocidade. Nenhuma buzina, nenhum aviso. Apenas a iminência do desastre. Ele não pensou, porque quem pensa demais perde segundos preciosos. E naquele segundo, ele correu. Soltou o carrinho, deixou as latas para trás, ignorou o cansaço, o calor, o peso de todos os olhares que jamais o viram. O mundo ficou mudo, só havia ele e o impulso de salvar. E salvou. No último instante, seus braços alcançaram o pequeno corpo, puxando-o para a calçada antes que o carro cruzasse o cruzamento sem sequer perceber o que quase acontecera. A mãe correu em desespero, abraçou a criança, chorou, gritou e então olhou para ele. Pela primeira vez, alguém o olhou de verdade. Não com pena, não com medo, mas com gratidão, com espanto, com reverência.
As pessoas ao redor se aproximaram. Alguém gravava com o celular. Outro perguntava seu nome. Ele, em choque, apenas respirava. O coração batia como um tambor, não pelo esforço físico, mas pela força do que acabara de acontecer. Era como se, por alguns instantes, ele tivesse saído da margem e se tornado o centro da história. Não porque quis, mas porque agiu quando ninguém mais teve coragem de agir. A cidade, aos poucos, voltava ao normal. Mas algo havia mudado. Algo no olhar de quem viu. Algo no sentimento de quem presenciou. E, principalmente, algo dentro dele. Porque naquele instante, ele não foi apenas um catador de latinhas. Ele foi alguém que fez o que muitos não fariam. Alguém que rompeu a barreira da indiferença e se jogou entre o perigo e a vida. E tudo isso sem esperar nada, sem câmeras, sem aplauso, sem sequer saber que seu gesto seria o início de algo muito maior. E foi. O que ninguém imaginava é que aquele instante não seria esquecido. A gravação feita por um celular anônimo se espalharia. As redes sociais explodiriam. Os programas de televisão ligariam. E em poucos dias, ele deixaria de ser o homem ignorado das calçadas e passaria a ser chamado de herói. Mas naquele exato momento, ele não sabia disso. Estava apenas ali, com os joelhos no chão, a respiração ofegante, o coração dilatado pela adrenalina e a certeza íntima de que fez o que era certo. E talvez, só talvez, esse seja o maior sinal de grandeza que alguém pode demonstrar. Agir pelo outro sem esperar testemunhas. Ser luz num mundo que já te deixou no escuro por tempo demais. Aquele dia parecia igual a todos, mas o sol brilhou diferente. E ele, que sempre caminhou nas sombras, finalmente foi visto sob uma nova luz. Um instinto maior que o medo. Ele não teve tempo para calcular riscos, nem espaço para hesitar. Não houve plano nem estratégia. Apenas um impulso que brotou de algum lugar mais profundo do que a razão. Quando a cena surgiu diante dos seus olhos, o mundo à sua volta deixou de existir. O carrinho de latinhas ficou para trás. Os olhares curiosos desapareceram. O cansaço sumiu. Não foi um movimento pensado. Foi instintivo. Foi visceral. Como se a vida estivesse dizendo: agora é com você. E ele respondeu. Durante todos aqueles anos sendo ignorado, pisado, julgado, ele nunca deixou de observar. Era invisível, sim, mas estava presente. E esse estado de constante atenção o ensinou a perceber o que os outros não viam. O detalhe, o gesto fora do lugar, o perigo disfarçado de distração. Por isso, quando aquela criança escapou do controle da mãe e correu rumo à avenida, ele viu o que ninguém mais enxergou. Ele percebeu o exato segundo onde a tragédia se formava. E quando o instinto falou mais alto, ele não travou. Ele foi. O corpo reagiu com uma força que nem ele sabia que tinha. Os pés, que tantas vezes tropeçaram em rejeição, agora firmavam-se com firmeza na calçada. As mãos, calejadas de carregar o peso dos descartes alheios, serviram de amparo para uma vida inocente. O tempo se contraiu, como se os segundos estivessem dobrados sobre si mesmos. E ali, entre o caos do trânsito e o grito de uma mãe em pânico, ele fez o impensável. Salvou. Não por obrigação nem por glória. Salvou porque dentro dele ainda existia algo que a vida não conseguiu roubar: humanidade. Mas o que ninguém viu, e talvez nunca entenda, é o quanto esse gesto custou. Porque por trás de um ato de heroísmo existe um acúmulo de dor que esculpiu o senso de urgência. Ele sabia o que era perder, sabia o que era não ter ninguém, sabia o que era sentir a ausência de socorro quando mais se precisa. E talvez por isso, quando viu aquela criança em perigo, reagiu como quem protege não só um corpo pequeno, mas uma parte de si mesmo. Como quem dissesse, com o gesto, que ninguém mais vai ficar sem resposta. O medo estava lá. Ele o sentiu.
Sentiu a fração de segundo onde tudo poderia dar errado. Sentiu o tremor nas pernas, o coração batendo como um tambor descompassado. Mas algo dentro dele era maior. Maior que o medo de ser atropelado. Maior que o receio do julgamento. Maior até do que a certeza de continuar sendo invisível depois daquilo. O que o moveu foi um princípio que não se aprende nos livros, nem se herda pela posição social. Foi a consciência clara de que a vida do outro vale mais do que a própria segurança. E é aí que mora a essência de todo verdadeiro herói. Ele não usava capa, não tinha superpoderes, ninguém o treinou para agir daquela forma. Mas quando o mundo precisava de uma resposta, foi dele que ela veio. Porque às vezes os maiores gestos vêm daqueles de quem nada se espera. Porque os verdadeiros valores não gritam, não ostentam. Eles agem no silêncio. Eles aparecem quando o instinto se sobrepõe ao medo, quando o coração decide antes da mente. E o mais impactante é que, mesmo depois do ocorrido, ele não se vangloriou. Não buscou a câmera que o filmava, não exigiu reconhecimento. Ele apenas voltou a respirar, sentou-se na calçada e olhou para o chão, como quem ainda tentava entender o que havia acontecido. A mãe agradeceu em lágrimas. As pessoas começaram a se aglomerar. E ali estava ele, o homem que ninguém via, agora no centro de uma roda de aplausos. Mas ele não salvou por isso. Salvou porque dentro dele havia uma convicção inabalável de que ninguém merece ser deixado para trás. E essa convicção, moldada pela dor, sustentada pelo silêncio e alimentada pela resistência, foi o que o transformou no que ele sempre foi, mesmo que ninguém percebesse, um verdadeiro herói. Quando o país olhou para baixo. O vídeo começou a circular como um sopro, primeiro em grupos pequenos, depois em páginas locais, até ganhar os grandes portais. A imagem tremida do celular mostrava o essencial. Um homem comum, de roupa simples, com as mãos firmes e olhar atento, salvando uma criança que escapava para a morte certa. Não havia filtros, cortes nem trilha dramática. Apenas o real, o bruto, o verdadeiro. Era o tipo de gesto que não precisava de legenda para ser entendido. Em poucos segundos, o que sempre foi invisível agora se tornava impossível de ignorar. E foi ali que tudo mudou. As redes sociais, geralmente tomadas por distrações rasas, pararam para ver. Os compartilhamentos explodiram. Os comentários se multiplicaram. Mas o mais impressionante não foi o volume, e sim o teor. Pessoas que jamais olharam para alguém na rua, agora escreviam palavras como honra, coragem, humanidade. Começava a brotar entre o caos digital algo que há muito tempo andava esquecido. Admiração genuína por um gesto simples e puro. O país parou não pelo espetáculo, mas pela verdade que aquele vídeo expunha sem dizer uma palavra. Jornais começaram a buscar a história. Sites de notícia queriam saber seu nome. Repórteres batiam perna pelas ruas tentando encontrá-lo. E quando encontravam, se deparavam com algo desconcertante. Ele não queria fama, não exigia reconhecimento. Continuava empurrando o carrinho, recolhendo latas, desviando de olhares como sempre fez. A diferença agora é que os olhares não desviavam mais. Procuravam por ele. Queriam vê-lo, queriam ouvir o que ele tinha a dizer. As entrevistas vieram, os convites surgiram. A televisão o recebeu como uma estrela. Mas ele não parecia confortável com isso. Falava pouco. Sentava-se sempre nas pontas das cadeiras, com o corpo meio curvado, como quem ainda não acreditava que aquilo tudo era para ele. E no meio do estúdio iluminado, cercado de gente bem vestida, era sua simplicidade que mais impressionava. Quando perguntaram por que ele fez o que fez, ele respondeu com a naturalidade de quem não vê heroísmo no que é certo. Disse apenas, se fosse meu filho, eu queria que alguém fizesse igual. Foi essa frase que viralizou mais do que o vídeo, porque ali estava condensado tudo o que a sociedade havia esquecido. Empatia, a capacidade de sentir pelo outro, a disposição de agir não por conveniência, mas por princípio.
Em um país marcado por tanta desigualdade, corrupção, egoísmo e aparência, um homem que vivia das sobras mostrava o que é ser íntegro. Ele não tinha título, não tinha diploma, mas tinha um senso de justiça que educou milhões com uma única ação. A repercussão foi tamanha que escolas passaram a discutir sua atitude em sala de aula. Igrejas o citaram em sermões. Pessoas na rua começaram a cumprimentá-lo, a tirar fotos, a oferecer ajuda. Ele estranhava, ainda se sentia deslocado. Mas em meio à surpresa, havia algo dentro dele que começava a se alinhar. Uma sensação de que pela primeira vez o mundo o estava enxergando. Não como coitado, não como ameaça, mas como ser humano. E talvez o mais simbólico tenha sido ver o Brasil inteiro olhando para baixo. Literalmente, para os vídeos, as imagens, as reportagens, mas também, simbolicamente, olhando para aqueles que normalmente ignora. Pela primeira vez em muito tempo, os olhos da sociedade desceram do pedestal. E ao invés de desprezo, reconheceram valor, onde antes viam apenas miséria. O país olhou para baixo e encontrou um gigante, a voz que nunca tinha sido ouvida. Até então, sua vida era marcada pelo silêncio. Caminhava entre multidões, mas não havia som que viesse dele. Quando falava, ninguém escutava. Quando pedia, desviavam. Quando tentava contar sua história, era interrompido pelo barulho da pressa dos outros. Ele havia aprendido a se calar, não por falta de palavras, mas por ausência de ouvidos. Só que, de repente, o mundo inteiro queria ouvir. Repórteres, câmeras, microfones estendidos. Gente que nunca teria parado para perguntar seu nome, agora implorava por uma declaração. E ele, acostumado a ser invisível, sentiu a estranheza de se tornar centro da atenção. Quando abriu a boca, não vieram discursos preparados, nem frases ensaiadas. Saiu a verdade nua, crua, direta, como quem fala porque tem algo a dizer e não porque precisa impressionar. Ele disse que apenas agiu, que não pensou em si, que fez o que qualquer pessoa deveria ter feito. A simplicidade de suas palavras contrastava com o peso da atitude, e essa contradição foi o que mais tocou, porque em um mundo cheio de discursos vazios, ali estava alguém que nunca falava, mas que, quando falou, cada sílaba carregava o peso da experiência. As perguntas se multiplicavam. Quem era ele? De onde veio? O que sonhava? E quanto mais respondia, mais o silêncio da sua vida anterior ganhava voz. Contou da infância marcada por perdas, do trabalho duro desde cedo, das portas que se fecharam, das noites em que não havia onde dormir. Mas não contou como vítima. Contou como testemunha. Contou como alguém que, mesmo esmagado pelas circunstâncias, se recusou a perder a dignidade. E em cada frase, o país percebia que estava diante de um homem que carregava sabedoria não dos livros, mas das ruas. A voz que antes não tinha espaço, agora ecoava. Ecoava nos noticiários, nas salas de aula, nas mesas de jantar. E ela carregava uma mensagem que incomodava. Quantos outros como ele têm algo a dizer e nunca são escutados? Quantos vivem histórias grandiosas sem testemunhas? Quantos sobrevivem em silêncio com lições que poderiam mudar vidas? Sua fala era mais do que relato. Era denúncia. Era espelho. Era farol apontando para uma verdade que ninguém queria encarar. Ele não pediu nada. Não exigiu recompensa. Mas suas palavras despertaram um movimento. Pessoas passaram a refletir sobre a forma como tratam aqueles que julgam invisíveis. E sua voz, tão desacostumada ao destaque, se transformou em símbolo. Um símbolo de que cada vida importa, cada pessoa tem uma história. E cada silêncio esconde uma força que pode transformar o mundo. Pela primeira vez, ele foi ouvido. E o impacto dessa escuta foi tão forte que se tornou impossível calar de novo. O peso da fama em mãos que carregavam lixo.
De repente, ele não era mais apenas o homem que empurrava um carrinho cheio de latas. Passou a ser convidado para entrevistas, estampou capas de jornais, viu sua história atravessar fronteiras digitais e alcançar milhões. Mas junto com a fama, veio um peso estranho, desconfortável, quase sufocante, porque o mesmo olhar que antes desviava, agora o encarava com intensidade. O mesmo país que o ignorava, agora o aplaudia. E lidar com essa mudança repentina não foi simples. Ele não se reconhecia nesse novo papel. Continuava sendo o mesmo homem de passos lentos, roupas gastas e rotina dura. Mas agora carregava um título que nunca pediu: herói. As pessoas o cercavam, queriam fotos, ofereciam presentes, faziam promessas. Alguns diziam que sua vida mudaria para sempre. Outros tentavam transformar sua imagem em símbolo de campanhas, em produto de marketing, em bandeira de causas. Ele, no entanto, não sabia como reagir. Acostumado ao silêncio, estranhava a multidão. Acostumado ao anonimato, se perdia nos holofotes. O brilho da fama era, para ele, um reflexo incômodo. O que o sustentava não eram os aplausos, mas a dignidade que já existia antes que alguém decidisse reconhecer. Por dentro, havia conflito. Ele se perguntava se merecia tudo aquilo, se não estavam exagerando, se não estavam projetando nele uma imagem maior do que a realidade. Não se via como herói, porque para ele apenas fez o que era certo. O contraste entre como ele se via e como o país o enxergava criava um vazio estranho, uma distância quase dolorosa. Enquanto muitos celebravam sua coragem, ele ainda lutava com as mesmas dificuldades de antes. A fome não desapareceu com a manchete, a solidão não se apagou com os aplausos. O carrinho ainda precisava ser empurrado todos os dias. Mas havia também algo transformador. Pela primeira vez, ele sentiu que sua existência tinha atravessado o muro da indiferença. Pela primeira vez, sua voz foi levada a sério. Pela primeira vez, as pessoas o chamavam pelo nome e não pelo rótulo de catador. E isso, mais do que qualquer fama, foi o que pesou de verdade. Não o peso que cansa, mas o peso que dá sentido. Porque o que ele carregava agora não eram apenas latas. Era a responsabilidade de representar milhares que continuam invisíveis, mesmo que não tenham tido a mesma chance de serem vistos. O peso da fama não o seduziu. Não o transformou em estrela. O transformou em espelho. Espelho de uma sociedade que ignora até que um ato extremo a obrigue a enxergar. Espelho de uma contradição. Venerar no herói o que se despreza no anônimo. E enquanto as câmeras o seguiam, ele continuava carregando aquilo que sempre carregou. Sacos cheios de alumínio, mas também uma verdade incômoda. A fama passou a ser mais um fardo, porque exigia dele uma postura que nunca buscou. Mas, ao mesmo tempo, abriu espaço para que sua humanidade brilhasse além das etiquetas sociais. O país o chamava de herói. Ele se chamava apenas de homem. E talvez seja justamente essa simplicidade que tornou sua imagem tão forte. Porque diante de milhões, ele continuava sendo o mesmo. Continuava com as mãos calejadas, a voz calma, o olhar firme. E era nesse contraste que morava a grande lição. Heróis também sentem o peso da fama, mas não se deixam moldar por ela. Apenas seguem como sempre seguiram, carregando o que precisam carregar. Com a diferença de que agora todos estavam olhando. O herói, que recusou ser estrela. Convites começaram a surgir de todos os lados. Programas de televisão queriam transformá-lo em símbolo de superação. Políticos buscavam usá-lo como exemplo em discursos. Empresas ofereciam campanhas publicitárias em troca da sua imagem. De repente, aquele homem que antes passava despercebido havia se tornado uma peça valiosa no jogo da exposição. Mas a cada proposta, a cada microfone estendido, ele respondia da mesma forma. Recusava. Não por orgulho, mas por convicção. Não buscava palco, não queria fama.
Queria apenas continuar sendo quem sempre foi, sem que a glória roubasse a verdade de sua vida. Para muitos, isso parecia incompreensível. Afinal, quantos sonham em sair do anonimato para os holofotes? Quantos dariam tudo para estar no lugar dele, aproveitando a oportunidade de transformar a própria história em espetáculo? Mas ele não via nada disso como conquista. Ele não via sentido em trocar a simplicidade do carrinho pela vaidade dos flashes, porque sabia que a mesma sociedade que aplaude hoje pode virar as costas amanhã, e se tivesse que construir sua vida de novo, preferia que fosse sobre a base firme da dignidade, não sobre o terreno frágil da fama. Em vez de se deixar embriagar pelo rótulo de herói, ele o usou como ferramenta. Voltou às ruas e passou a ajudar outros catadores. Falava com quem antes dividia apenas o silêncio, lembrando-os de que, mesmo ignorados, carregavam dentro de si o mesmo valor que ele havia mostrado ao mundo. Reunia crianças para contar a elas que coragem não depende de dinheiro, nem de status, mas de atitude. Passou a ser procurado não pelo espetáculo de seu gesto, mas pela simplicidade de sua mensagem. Uma mensagem que não cabia em comerciais, mas cabia em corações. Essa recusa à fama não era desdém, era escolha. Ele sabia que o brilho fácil poderia ofuscar o verdadeiro sentido do que tinha acontecido. Se aceitasse ser estrela, sua história viraria produto e sua essência se perderia entre slogans e manchetes. Ao dizer não, manteve viva a verdade, que o gesto nasceu da humanidade e não da ambição, que o ato não foi performance, mas instinto, que o valor não estava em ser celebrado, mas em ter feito o que era certo. Essa era sua maior vitória. O herói recusou ser estrela porque sabia que o mundo não precisa de mais celebridades, precisa de mais humanidade. E isso não se constrói com aplausos, mas com atitudes repetidas, silenciosas, que inspiram pelo exemplo. Ele não queria luzes artificiais. Queria continuar sob o sol duro das manhãs, onde aprendeu a ser forte, onde a luta nunca permitiu que se corrompesse. Queria seguir no mesmo caminho, não porque era fácil, mas porque era honesto. Enquanto muitos esperavam vê-lo desfrutar da fama, ele continuou caminhando. O carrinho ainda rangia, os sacos ainda pesavam, a vida ainda cobrava. Mas agora havia uma diferença. As pessoas olhavam. E nesse olhar, talvez houvesse mais mudança do que em qualquer fortuna que pudesse receber. Porque recusando ser estrela, ele se tornou algo muito maior. Se tornou símbolo de integridade num tempo em que tantos vendem sua imagem por tão pouco. Quem mais estamos ignorando? Depois que a história dele explodiu, uma pergunta começou a incomodar como uma ferida aberta. Se um homem, que todos os dias era invisível, podia carregar dentro de si tamanha grandeza, quantos outros continuam vagando pelas ruas sem que ninguém perceba? Quantos heróis estão escondidos atrás de roupas rasgadas, rostos queimados pelo sol, olhares cansados? Quantas histórias de coragem, de sacrifício, de humanidade são sufocadas pela indiferença diária? O país parou diante de um gesto, mas a verdade é que os gestos nunca deixaram de existir. Só não eram vistos, só não eram narrados, só não eram reconhecidos. A multidão aprendeu a naturalizar a desigualdade. Crianças crescem desviando o olhar. Adultos cruzam a rua para não encarar a miséria. Motoristas aceleram ao ver alguém batendo no vidro do carro. Tudo isso como se fosse apenas parte da paisagem. Mas não é, não deveria ser. Cada rosto esquecido carrega um universo de experiências que poderia ensinar mais sobre humanidade do que muitos livros. E a grande questão é: quem está disposto a ouvir? Quem está disposto a parar, mesmo que por segundos, e reconhecer a presença de quem o mundo insiste em apagar? O caso dele serviu como um espelho. Mostrou que ignoramos não por falta de tempo, mas por conveniência.
porque reconhecer o outro exige responsabilidade, exige empatia, exige ação. E é muito mais confortável acreditar que pobreza é destino, que abandono é escolha, que o invisível não sofre. Mas quando o país olhou para baixo e enxergou naquele catador um herói, foi obrigado a admitir uma verdade cruel. Há grandeza por toda parte, mas ela passa despercebida porque preferimos não ver. Cada esquina guarda alguém em silêncio. Cada calçada é palco de uma luta que não ganha manchetes. Cada olhar desviado é uma chance perdida de humanizar. Talvez a criança salva não fosse a única vida em perigo. Talvez cada pessoa ignorada esteja à beira de um abismo invisível. E se ninguém estender a mão, se ninguém se importar, a queda continua. Quantos mais precisam provar seu valor com atos extraordinários para que possamos reconhecê-los como seres humanos comuns? Essa reflexão não é confortável. Ela dói porque nos obriga a encarar a própria negligência. Dói porque revela que não é só o sistema que falha, mas também as pequenas escolhas que fazemos todos os dias. A escolha de fingir que não ouvimos, de acelerar o passo, de não perguntar o nome. A escolha de tratar como cenário quem também respira, sente, sonha. Quantos futuros heróis já foram sepultados no anonimato porque nunca tiveram uma chance de mostrar quem realmente eram? Ele se tornou símbolo não apenas pelo que fez, mas pelo que revelou. Que estamos cercados de histórias de valor e que desperdiçamos a maioria delas por pura indiferença. A pergunta que ecoa não é sobre ele, é sobre nós. Quem mais estamos ignorando agora, enquanto você ouve esta narrativa? Quem está ao seu redor, invisível, carregando cicatrizes que não aparecem na pele, esperando por um olhar que confirme sua existência? Talvez o verdadeiro chamado desta história seja esse: aprender a ver antes que seja tarde, porque cada invisível carrega a chance de nos ensinar algo. Cada ignorado pode ser o próximo a mudar o destino de alguém. E se continuarmos fechando os olhos, perderemos não só vidas, mas também a oportunidade de resgatar nossa própria humanidade. A grandeza que anda descalça. A história chega ao fim como começou, com passos simples, pés firmes no chão, a mesma caminhada de sempre. Ele não veste uniforme, não carrega medalhas, não tem títulos pendurados na parede. Sua vida não foi escrita em livros, nem celebrada em monumentos. Mas ainda assim, deixou uma marca indelével no coração de quem se permitiu enxergá-lo. Porque a verdadeira grandeza nunca precisou de aplausos. Ela anda descalça, silenciosa, discreta. Ela não desfila em palcos iluminados, atravessa ruas empoeiradas. Não se exibe, transforma. Não pede reconhecimento, apenas age. Esse homem mostrou que dignidade não depende de riqueza, que coragem não nasce do status, que compaixão não exige privilégios. Ele provou que heróis não precisam de capas, precisam apenas de humanidade. E que muitas vezes a humanidade mais pura está justamente naqueles que o mundo empurra para as margens. Ele se tornou símbolo não porque buscou, mas porque se recusou a ser corrompido. Continuou fiel a si mesmo quando todos ao redor esperavam que mudasse. Escolheu permanecer simples, mesmo quando a fama tentou roubá-lo. E nessa escolha, sua força brilhou ainda mais. O que essa história deixa é um convite. Um convite para olhar diferente, para sentir diferente, para viver diferente. Não é sobre ele apenas. É sobre todos que caminham invisíveis, sobre todos que carregam fardos em silêncio, sobre todos que foram julgados sem defesa. É sobre nós que tantas vezes escolhemos não ver. Ele se tornou herói porque não fechou os olhos quando a vida exigiu coragem. Mas quem sabe quantas vezes nós fechamos os nossos quando deveríamos agir. A grandeza anda descalça porque não precisa provar nada. Ela está no gesto anônimo, na palavra de conforto, no braço estendido. Ela está em cada um de nós,
escondida sob camadas de pressa, medo e indiferença. O que define se ela aparece ou não é a escolha. E essa escolha é diária. Podemos continuar virando o rosto, ou podemos decidir enxergar. Podemos seguir em silêncio, ou podemos nos tornar voz. Podemos ignorar, ou podemos agir. O catador de latinhas que foi ignorado e transformado em herói nacional não deixou um manual de como viver. Deixou algo muito mais valioso, um exemplo. E exemplos têm poder maior que teorias. Eles atravessam o tempo, atravessam gerações, nos lembram do que realmente importa. Porque no fim, quando tudo se apaga, não é a fama que permanece, mas a marca que deixamos nos outros. Essa história não termina com um ponto final. Ela continua cada vez que alguém escolhe enxergar um invisível. Continua cada vez que um ato simples de coragem é praticado sem esperar reconhecimento. Continua cada vez que você, que me ouve agora, decidir não virar o rosto. Porque talvez o próximo herói não esteja na televisão nem nas manchetes. Talvez esteja ao seu lado, esperando apenas por um olhar que o reconheça. E quando isso acontecer, lembre-se desta verdade. Os maiores heróis não brilham sob holofotes. Eles caminham descalços, carregando grandeza nos passos silenciosos que transformam o mundo. Antes de sair deste vídeo, pense comigo. Quantos heróis você pode estar ignorando no seu dia a dia? Essa história só faz sentido se ela tocar também a sua vida. Então, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Deixe nos comentários a sua reflexão. Conte se já presenciou um gesto de coragem inesperado ou se alguém que parecia invisível te inspirou de alguma forma. Isso pode encorajar outras pessoas a enxergarem além da aparência. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança, porque quando uma história como essa se espalha, ela não muda apenas a visão de uma pessoa, mas a de uma geração inteira. E se você acredita que o mundo precisa de mais humanidade, se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar histórias que despertam, emocionam e transformam. O herói dessa história não pediu aplausos, mas nós podemos honrar sua atitude vivendo de forma diferente. A escolha é sua. Continuar olhando para o lado ou começar a enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos.